Por que o pãozinho que os seus pais, os avós, sempre comeram de manhã, hoje é tão condenado? O que aconteceu com o pão? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. As pessoas falam, puxa vida, mas o pãozinho, ela é consumido desde a época de Jesus Cristo, porque só agora é que o pessoal está falando que faz mal, que não pode consumir. Na verdade, na época de Jesus Cristo, não era esse pão que eles comiam. Em 1991, foi encontrado o homem de gelo, na Áustria. E o corpo dele foi preservado por 5.300 anos, mais ou menos, antes ainda do que a época de Jesus Cristo. No trato intestinal do homem de gelo foi encontrado carne, plantas e uma pequena porção de pão, feito com trigo Encor, que é um trigo diferente do trigo que utilizamos atualmente. Por que o trigo mudou? Porque o trigo que utilizamos atualmente, ela é extremamente fácil de ser cultivado em qualquer lugar. Ela se adapta em qualquer lugar. Por exemplo, em Jericó, 260 metros abaixo do nível do mar. Assim como no Himalaia, 3.000 metros acima do nível do mar. Então você pode cultivar tanto na Noruega como na Argentina. Diferentemente do trigo Encor, que não se adaptava em qualquer ambiente. O que ocorre é que o trigo que nós consumimos atualmente é um trigo que tem uma proteína chamada glúten. Esse glúten é altamente inflamatório. O que ocorre é que na época de nossos pais, bisavós, não tinham problema porque o consumo era menos. E nesses 30, 40 anos, o que ocorreu é que a genética fez com que esse mesmo trigo aumentasse a concentração de glúten em 300 a 400%. Esse glúten, que é o que dá elasticidade, extensibilidade à massa que você faz com o trigo, esse é o glúten. Então, aumentou muito a quantidade no próprio trigo, 300 a 400% a mais, e também a oferta. As pessoas não ficam somente no pãozinho no café da manhã. Então, todos os alimentos processados, ultraprocessados, tem trigo, tem centeio, tem cevada. Então, a quantidade de glúten que estamos ingerindo, além da concentração maior, a quantidade também ser maior, o nosso organismo não consegue tolerar como na época de nossos pais. E isso está sendo o grande problema. Esse glúten, ele é altamente inflamatório e pode lesionar, por exemplo, as paredes do seu intestino. E o que ocorre é que ela pode formar lesões, e a partir dessas lesões pode possibilitar a entrada de substâncias que não deveria para dentro do próprio organismo, assim como diversas toxinas e o próprio glúten, que ela também pode ser absorvida. E esse glúten sendo absorvido para dentro do seu organismo, ela é dividida em gliadina e glutenina. Quando essas substâncias entram no seu organismo, como são substâncias que não são bem-vindas para o seu organismo ele é obrigado a produzir os anticorpos para defender contra essas substâncias estranhas. Mas o que ocorre é que ela tem uma estrutura molecular. A gliadina, por exemplo, tem uma estrutura semelhante do teu cerebelo. Então, esses anticorpos que o seu corpo produziu para se proteger, ele acaba atacando também o seu cerebelo, pensando que é gliadina. E o que isso vai provocar? É o que nós chamamos de mimetismo molecular, atacando o teu cerebelo, e o cerebelo é a parte do teu cérebro que controla o teu equilíbrio. Você começa a tropeçar fácil, desequilibra fácil. Você que andava com as pernas firmes e fortes, você começa a andar arrastando os teus pés. Isso é um problema autoimune. Assim como essa gliadina, esses anticorpos, pode atacar também a sua tireoide, trazendo o problema que nós chamamos de tireoidite de Hashimoto. São todas conhecidas como doenças autoimunes, provocadas, por exemplo, pelo consumo de trigo que tem o glúten. Por esta razão é que nós falamos para você reduzir o máximo possível, ou se você tem intolerância, ou se já é celíaco,
deve evitar 100% do trigo, centeio e cevada, que tem essa proteína inflamatória chamada glúten. Caso você já tenha algum desses problemas manifestados, lembrando que todas as doenças autoimunes começam e terminam no intestino. Para você recuperar disso, da hiperpermeabilidade intestinal, recorra, por exemplo, a esse suplemento, Floranil. Isso pode te ajudar a recuperar novamente o equilíbrio do seu intestino e iniciar também a melhora desses problemas que está sujeito ao consumo de glúten. Mais informações, entre em contato com o nosso representante mais próximo, se informe sobre esses problemas, sobre esses suplementos e adquira mais saúde.